computador. Pessoal, boa noite. Vamos a mais uma aula de planejamento estratégico e orçamento empresarial. Nessa aula, eu fiquei muito feliz que o meu diário cresceu. Agora eu tenho 12 alunos e vocês já são mais de 50% aqui presentes. Fico muito satisfeita com vocês, com o quórum, né, e tudo mais. Eu vou fazer uma revisãozinha da aula anterior, mas eu tenho gravado a primeira aula introdutória dos conceitos principais, tá? Eu acho que nós vamos fazer uma revisão, talvez eu vou abrir, acho que a parte assim da primeira transparência, que daí também vai ficar bem legal. Vamos exibir as duas, a primeira e a segunda. Porque aqui, primeira, segunda e assim por diante. Tá. Então, sejam bem-vindos, uma boa, vamos dizer assim, um bom estudo para vocês e vamos começar, vou compartilhar a minha tela. Se for chegando mais alguém e eu não ver, vocês me avisam para deixar entrar, tá? Olha, na primeira aula, nós demonstramos aqui o questionamento da Alice no País das Maravilhas. E ela chega assim de supetão, né, no negócio lá das maravilhas, sem saber direito onde que ela está indo, né? Então, o que acontece com ela? Ela quer sair do lugar, quer ir para outro lugar, e ela não sabe para onde. Então, nós usamos esse exemplo da Alice, né, que perguntou assim, qual o caminho para sair daqui? Depende de que lugar para onde você quer ir. Se você não sabe, não importa para onde você vai. Então, se você não tem objetivo para você seguir sua vida, o que vai acontecer? Você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você vê o seu vizinho que tem um carro novo, o outro mudou de emprego, aquele outro conseguiu construir a casa dos sonhos, sabe? E você está no mesmo lugar, porque você não determinou para onde você quer ir. E aí essa passagem vai nos incentivar a gente a pensar nos objetivos pessoais, ou seja, fazer um planejamento das coisas que eu quero, ou então eu sentar embaixo de uma árvore e pensar como é que eu vou ser daqui 5 anos. E dessa forma, quando você começa a pensar, você já está planejando. Aí você começa a planejar, olha, eu quero ser isso, assim, assado, então eu vou fazer assim, né? Eu vou fazer assado, vou fazer cozido, e começo a executar ou caminhar por onde eu acho que vai chegar no objetivo que eu quero. E aí, nesse momento de caminhar, você vai passar a controlar, porque se você estiver se afastando muito do seu objetivo, a sua meta que você quer daqui 5 anos, então você vai mudar de caminho, vai mudar a estratégia. Na empresa, é da mesma forma. O processo de gestão vem do planejamento estratégico, o que é a missão e visão da empresa, ele permeia para atingir essa missão, para atingir esse plano da onde a empresa quer chegar, vários objetivos que são qualitativos, que são qualidades que a empresa quer ser quando ela tiver avançado alguns anos, tá? Então, no momento que começou a planejar, já vai escolher o caminho que vai seguir. E nessa escolha de caminho, do plano, da tarefa, das metas, você já vai começar executando, né? Passando por eles e acompanhando se o seu passar, se o andar da carruagem
está dentro dos trilhos, das metas e das qualidades quantitativas, dos objetivos de meta, né? Que vai dizer se você está mais eficiente ou menos eficiente, se você está atingindo a sua produtividade, se você está atingindo o mercado consumidor no qual você quer conquistar. Então, o processo de gestão, eu planejo, executo, monitoro, controlo e volto a replanejar, se precisa de alguma mudança. Aqui, nessa transparência, a gente contou da onde nasceu a palavrinha estratégia, né? Que vem lá da base militar, do exército, com a função de conquistar a vitória. Então, ele faz uma estratégia, né, para poder atingir o seu objetivo, que é a sua vitória. Então, qualquer propósito, ou ofensiva, ou ação, né? Ou projeto, que você queira buscar uma vitória e assim combater o seu inimigo, isso já está dentro de estratégia. No exército, é inimigo aquele outro país, aquela outra turma que quer atacar. Nas empresas, o inimigo é o concorrente, sabe? Aquele que faz melhor do que ele. Então, é um inimigo? Bom, não é bem um inimigo. Ele é aquilo que te motiva a ser melhor do que ele, tá? Por isso chamamos de estratégia, que é a vantagem competitiva sustentável. Por que sustentável, professora? Porque fazendo essa parte, eu vou estar permanecendo a empresa viva. Se a empresa está viva, ela vai dar continuidade ao seu segmento, né? Ela não vai deixar isso, seus concorrentes, é isso mesmo, Luiz. Então, nossos inimigos são nossos concorrentes. Bom, o Sun Tzu, o que ele lembra? É um livrinho da arte da guerra que lembra o seguinte: se eu conheço a mim mesma, eu tenho 50% de chance de sair bem na batalha. Ou seja, para cada vitória eu vou ter uma derrota. Se eu conheço o meu inimigo, eu também vou ter 50% de chance, porque eu tenho que conhecer o meu inimigo e a mim mesmo. E assim eu vou ter 100% de chances de vitória, porque estou falando de mim, no qual eu conheço muito bem, vou montar o stratos, que é a estratégia de como chegar lá, e então eu vou conseguir ter vitória 100%. Aqui foi a evolução do planejamento. Depois vocês leem com mais calma, eu vou pincelar nas partes mais importantes para a gente não perder o fio da meada do próximo assunto, que é o BSC, e depois a matriz SWOT, tá? Então, da década de 70 para cá, esse planejamento, essa estratégia empresarial, ela foi considerada mais como, vamos dizer assim, o conceito de administração juntando não só com um plano financeiro, sabe, com um orçamento, não, ampliado, para ter as suas atividades um pouco mais perfeitas e assim executar uma função que vai levar a competição com seus concorrentes, né? Então, é chamado uma idade de ouro da estratégia empresarial, porque os conceitos de administração em escala foram cada vez mais avançando, proliferando, e a empresa passou a ter consultoria estratégica, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ó, pessoal, estou aberta a perguntas. Se quiser chamar atenção ou falar no chat, tranquilo, tá? Volta e meia eu vou estar dando uma olhada no chat também. Então, o planejamento estratégico, a partir da data dos anos 70 para cá, foram cada vez mais aprimorando
É claro que nós não vamos falar de 70 anos para trás, mas em 2000 o Cunha fez uma reunião de vários conceitos e buscou as palavrinhas que mais expressam o planejamento estratégico, que o planejamento estratégico é um processo. Por que processo? Porque é uma coisa contínua, é uma sequência de atividades coordenadas, de análise sistemática, então vira um processo. Nessa análise sistemática, eu começo a identificar o que eu faço de melhor, qual é o ponto que eu tenho de fraqueza, né? Aonde eu preciso melhorar, né? E eu observo ao lado aquilo que não está dentro de mim, o nosso campo de batalha, que pode aparecer oportunidades, mas que também pode aparecer ameaças. Pode ser a nosso favor, né? Algo, né, que nos dá um incentivo, né? Um recurso subsidiado, né? Eu fazer parte de ser uma empresa sustentável, publicando um balanço social, eu já tenho uma redução tributária, né? Então, isso é uma oportunidade, mas aí você já começa a fazer um relacionamento e criar sua marca pessoal, que essa sua marca pessoal é aquilo que você quer que os seus clientes vejam, tá? E também olhar as ameaças. Se o seu concorrente está fazendo um produto melhor que você, é como se fosse uma onda te empurrando a fazer melhor que ele, tá? Então, o planejamento estratégico é processo porque é contínuo, é análise sistemática porque tem uma organização que olha pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. E esta análise tem o intuito de estabelecer objetivos, estratégias e ações que possibilitam o aumento de competitividade. Então, a palavrinha-chave aqui está competitividade. É eu ser mais eficiente do que eu já fui. É eu fazer as coisas de uma maneira mais perfeita, com mais qualidade, sabe? Então, voltamos aqui na... Só um minuto, pessoal. Voltamos aqui numa encruzilhada na qual eu preciso decidir para que lugar eu vou, aonde eu quero chegar. E nessa proporção, dessa forma, eu vou escolher, olha, eu quero ir para o norte ou eu quero ir para o leste, eu quero ir para o sul ou para o oeste. Aonde eu quero atingir? O que eu quero ser? Aí vem a escolha. No momento que você faz a escolha, você já faz as suas determinações. Você começa a colocar assim, o preto no branco. Você começa a arriscar. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Quero ser assim, quero ser assado. E aonde que está dividido todos esses pensamentos em três partes. A parte que vai dizer o formal, o qualitativo, tá? O grande, né? A visão do dono da empresa, tá? Do CEO, né? Do presidente. Aí, para chegar nessa condição do estratégico, vem o tático. O tático que é para nível gerencial, para quem coordena um departamento, para quem gere uma parte da empresa, quem está no comercial, no financeiro, quem está no marketing, ou em processos, ou em RH, né? Mas nessa fase que está gerenciando um grupo de pessoas. E o operacional é quem vai executar o caminho para onde você vai realmente chegar lá. Quais são as diferenças dessas três fases? Primeiro, o estratégico pensa para 5 anos ou mais. Pensando a longo prazo, o que acontece? Ele precisa colocar informações que abrange todo esse tempo futuro. Então, eu vou colocar em termos qualitativos, de qualidade, para mim poder decidir para onde a organização vai, né?
E dessa forma, para que eu possa decidir para onde que ela vai, eu tenho que avaliar dentro da empresa o que ela pode fazer, como ela está operando. E assim eu posso desenvolver estratégia. Olha, eu preciso treinar mais meus funcionários, que eles sejam mais capacitados. Eu preciso colocar um equipamento novo. Tem gente fazendo melhor do que eu, porque tem máquinas melhores. Eu preciso encurtar meu tempo de produção, fazer o processo mais rápido. Então, eu preciso chegar de uma forma que no qual eu olhe dentro do meu ambiente, eu vou estabelecer uma estratégia macro, tá? Macroeconômica, dentro da empresa é a forma geral. Dentro desse planejamento macro, começamos a descer o nível, ou seja, descer uma categoria, né, na representação organizacional, colocando em prática aquilo que é macro. Então, para cada objetivo de qualidade, qualitativo, eu crio um objetivo que especifica melhor, que mede essa qualidade. Aí entram os indicadores de rentabilidade, financeiro, de produtividade, de eficiência, e uma série deles que tem dentro da empresa, que tem dentro do rol de conhecimento teórico e prático, que podem medir como você chega a atingir a competitividade empresarial na qual você determinou no planejamento estratégico. Então, esses objetivos que medem qualidade, tá? que são, olha, eu quero ter 150% um capital de giro. Então, o que é um capital de giro? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Eu quero obter 150% no meu CCL, para poder suprir os meus passivos circulantes, aquilo que eu preciso pagar a curtíssimo prazo, né? Então, isso já estou medindo. Aí eu vou medir ainda, olha, eu quero produzir e chegar no teto de 2.000 unidades daquele produto, ou eu quero ver se eu gasto menos tempo utilizando aquela máquina, e assim por diante. Aí, se o gerente consegue, naquele setor dele, atingir a meta, essa meta quantitativa, que mede em termos de percentual o seu desempenho. Ele atinge a meta, significa que o objetivo pretendido está sendo atingido também. E aí, uma boa gerência vai ter um bom operacional desenvolvendo. Dessa forma, como seria o planejamento operacional? Ó, o primeiro para 5, o tático entre acima de 1 até 3 e o operacional 1 ano. Inclui as informações quantitativas, decide a operação do dia a dia, avalia o desempenho de cada departamento e desenvolve metas para alcançar os objetivos pretendidos. Então, ele complementa o tático. O tático dá recurso para o estratégico. E quem desenvolve mesmo, que vai saber, estou ganhando, não estou ganhando, né? É aquele que está diretamente ligado ao produto no qual a empresa trabalha. Aqui tem tipos de planejamento. O primeiro planejamento, o macro, envolve todos os demais, é o planejamento estratégico. O tático, como eu falei na outra transparência, é planejamento de RH, planejamento de produção, planejamento financeiro, planejamento de marketing, que pode envolver também o comercial, que é das vendas, promoções, né, preços. Do financeiro, plano de despesa, plano de investimento, fluxo de caixa, né? Do planejamento de produção, falamos quanto nós precisamos produzir, plano de qualidade total, né? Planejamento do que eu devo ter em estoque, né?
Tudo isso para atingir e satisfazer as vendas aqui do departamento de marketing. Dentro do planejamento de RH, o plano de recrutar, de treinar, né? E das recompensas, que são os cargos e salários. O RH é uma chave muito interessante para cada empresa, porque é ele que pode aperfeiçoar a sua mão de obra. E aperfeiçoando, conseguindo que essa pessoa mais treinada se sinta mais capaz, atingindo seus objetivos, ela vai ter um pouco mais de satisfação. E aí essa sua satisfação diminui no tempo de produção. Diminuindo o tempo de produção, o que vai acontecer? Vai produzir muito mais. E se ela começa a ver, ó, estou produzindo mais, estou dando mais retorno, estou ganhando um pouquinho melhor, aí ela pensa o seguinte, olha, se eu estou sendo tão assim, né, eu vou me envolver mais com a empresa. E o nome disso chama empowerment. Empowerment é empoderamento dos funcionários para com as regras da empresa, os princípios da empresa, as normas da empresa, a visão da empresa, é colocar no sangue do trabalhador que ele está sendo recompensado, mas ele vai também trazer a recompensa para a empresa. E nesse esquema, que é um esquema de processo, onde nós temos a ideia da retroalimentação desse planejamento, ou seja, da maneira de eu dar continuidade e reavaliar cada etapa. Missão e visão, estratégia. Mas dentro dessa estratégia ainda, eu uso um recurso chamado matriz SWOT. E essa matriz SWOT vai me dar o conhecimento das informações internas da empresa, eu vou me conhecer, né? E vou conhecer também o que está ao meu redor. Eu vou conhecer o meu inimigo, os fatores que são externos à empresa, a política, a economia, os concorrentes, os fornecedores, sabe? Ver, vamos dizer assim, o ambiente na qual eu estou inserido. Aí eu estabeleço objetivos e metas. Desses objetivos e metas, com fundamento aqui na análise interna e externa da empresa, eu construo daí a estratégia que vem para a implantação, que é a execução, e para o feedback ou controle, ou para a retroalimentação. Ou seja, para saber se eu estou indo bem, se a estratégia está sendo atingida, eu volto a olhar aqui, ó, qual que era a minha missão mesmo? E como é que eu estou hoje? Né? E assim a gente faz um ciclo de processo contínuo. Uma vez iniciando um planejamento, não é parar e achar que tudo vai dar certo. Você tem que estar reavaliando o seu caminhar. Aqui, nesse slide, nós vamos ver a coordenação do que acontece, né? Dos recursos dentro da empresa, o que acontece quando você inclui o planejamento estratégico. As ações, as atividades são mais coordenadas, né? As decisões, elas vêm para ser decididas com antecipação, você prevê, né? Existe maior comprometimento, uma vez que você manifestou sua opinião, está ali, está participando da estratégia da empresa, você está comprometido com ela. E existe daí, por causa do planejamento estratégico, maior transparência, né? Que são as metas quantitativas que vai dizer o quanto cada setor está evoluindo ou não, está se aperfeiçoando. E a definição de quem é responsável pelo quê, né? Aí mostra a eficiência, né? E tem um entendimento mútuo, né? Então, dessa forma, é possível estar sempre avaliando o progresso da empresa nas suas atividades. Mas ele tem limitações, o planejamento estratégico, né?
você faz uma estimativa, a estimativa pode ser aplicado um número que eu quero que chegue, ou eu faço uma retrospectiva, aplico estatística e vejo qual é o meu crescimento no ontem e prospecto o meu crescimento futuro, com base em análise técnica. Tá? Isso vocês viram em estatística, né? Bom, deve estar adaptado às circunstâncias, ou seja, ela deve ser abrangente o suficiente para que você reavalie se está dando certo ou não, mas de repente acontece uma eventualidade e você vai ter que decidir o que eu vou fazer. Mas aí é esse caminho aqui ou é aquele ali. A execução do planejamento não é automática, depende das pessoas. E as pessoas dependem de motivação, de ser conscientizada e aprender a lidar com essa nova situação da administração. Aí, missão, visão e valores, eu vou pular um pouquinho, que esses vocês podem ver depois, né, no outro slide, e vamos dar sequência aqui, então, valores. Essa aqui eu vou mostrar na outra transparência, vamos para cá, quer ver? Vamos sair dessa e começar o nosso outro assunto. Nesse outro assunto, veja como eu repeti muita coisa. Ó, repeti esse slide. A gente, para saber onde queremos ir, precisamos decidir nossos objetivos. O conceito de planejamento estratégico, que é um processo de análise sistemática dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças dentro do ambiente da empresa, através que essa análise tem como objetivo estabelecer objetivos, estratégias e ações para conseguir chegar numa competitividade empresarial. Falamos das fases e chegamos nessa figura de retroalimentação. Nesse slide, aqui nós vamos dar a sequência. Uma empresa, para ela se sair bem, ela precisa estar olhando para dentro de si. E nós falamos que a informação é poder, né? Que a informação decide muito, né? Então, eu começo. Quem fundou a empresa? Qual era a conduta dessa pessoa? Quais princípios ela observava? A cultura do fundador, normalmente, é a cultura predominante da empresa. Todos vão passar a agir de acordo com a linha de pensamento desse criador, desse fundador. Então, vocês vão perceberem que aquela pessoa que é correta, que é pontual, que gosta das coisas bem feitas, ela tem um certo tipo de perfil. Aquela pessoa que aceita um pouquinho mais ou menos, né? Também vai fazer atitudes mais ou menos, que não vai chegar a obter aquela qualidade toda, mas pode obter muito sucesso ainda com todo esse jeitinho dado mais ou menos. Eu contei para vocês a história do mestre lá da corda do violão. Alguém lembra disso? Mas eu vou passar rapidinho, porque tem a ver aqui com condutas, né? Com conduta, com cultura, com valores. A pessoa passando viu o mestre lá, pensativo, meditando, fazendo uma posição de yoga, né? Tântrica, e aí o transeunte falou assim, olha, mestre, eu vim te pedir um conselho. Como eu devo agir na minha vida? Aí o mestre pegou o violão que estava do lado e fez o seguinte, apertou bem a corda, e foi apertando a corda, e aí, de repente, a corda estourou. Essa corda não toca mais, né? Aí ele pegou a outra corda e folgou ela um pouquinho e tentou tocar. Aí saiu aquele som esquisito, né?
som tremido, não saiu o som direito. E com esse exemplo do violão, ele falou assim, olha, meu rapaz, você tem que nem ser 8 nem 80, você tem que ter um bom senso, o senso do meio, o senso de aproximação, de equilíbrio, que você não precisa ser tão rígido para a corda do violão estourar e nem pode deixar tão solto que daí não toca. E assim é uma equipe, né? A equipe não pode estar solta sem regra. Ela precisa de coordenação, ela precisa de regrinhas, de regras de conduta, regras de relacionamento e assim por diante. Então, a cultura e os valores aqui da empresa é o que vai permear por toda a empresa. Aí vem a relação de poder. A relação de poder tem a ver com a responsabilidade de nível hierárquico dentro da empresa. Dessa forma, as pessoas precisam respeitar o seu chefe, respeitar o seu líder, e o líder respeitar o superior, que deve ser o presidente, ou se tiver mais nível, e assim por diante. Então, a relação de poder, você precisa ter limites. Então, até aqui eu decido, passou daqui eu vou lá para o meu gerente, passou do meu gerente eu vou lá para o meu chefão, e assim vai indo, tá? Aí tem a outra questão das oportunidades e também das ameaças. Olha, as oportunidades podem surgir de eu pensar em um produto que todo mundo vai gostar de ter. Então, uma inovação, isso é uma oportunidade. Então, não tem ninguém que faça o que eu estou fazendo hoje, né? Uma ameaça, eu estar com uma linha de produção e na qual ela já está sendo interrompida, ninguém mais está procurando esse tipo de produto, por exemplo, o videocassete, o CD, né? Hoje a gente escuta música no telefone, né? Baixa um aplicativo só de música, e assim a gente não precisa estar mais gravando, você pode viajar 20 horas só escutando as músicas que você já baixou no arquivo eletrônico, né? Então, você vê que esses desejos, essas necessidades vão mudando conforme a sociedade vai evoluindo. E outra caixinha aqui, que são os recursos, é o que eu tenho de financeiro, de dinheiro, de equipamentos, são novos, são inovadores, são autossuficiente, ou tem gente que tem equipamento melhor que o meu, né? Então, esses recursos todos, né? As oportunidades, a relação de poder, a cultura da empresa, demanda estar junto numa sensibilização. Essa sensibilização é eu ser sensível a esses 4 fatores para mim poder, baseado nesses fatores, definir meu negócio, minha missão, aquilo que eu tenho de mais sucesso, né? Aquilo que eu tenho de fracasso, né? As minhas oportunidades, que são externas, e também as minhas ameaças, que são externas. E dentro da análise interna e externa, fazemos uma matriz SWOT, que é uma metodologia. Depois nós vamos ter uma aula só sobre matriz SWOT. Assim, com essa sensibilização toda, é possível definir os objetivos e metas, né? E também as estratégias. E aí implantar o controle, implantar e controlar, tá? Eu brinquei também na aula passada que essa caixinha aqui é como se fosse uma caixinha de liquidificador. Você coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, coloca para bater aí uma massa e, de repente, você tem aí uma belíssima torta, né? Então, aqui é a empresa. Você coloca uma pitadinha de cultura e de valor, de controle interno, ou seja, de regras, regulamentos e guias para os funcionários. Defino a hierarquia.
conheço a minha realidade interna e externa e que tipos de recursos eu possuo. Assim, eu posso, com esse conhecimento todo, com essa informação toda, trabalhar o planejamento estratégico, tá? Esse planejamento estratégico, ele necessita ainda dessa análise toda, desse liquidificador, algumas regrinhas básicas. Essas regrinhas básicas, essas teorias, nós vamos ver uma delas que vai nos ajudar muito, que é o balanço scorecard, ou balance scorecard. Essa carta de metas, ou cartão, tá? Ou quadro, tá? Ele teve vários nomes. Começou aqui em 92 com Kaplan e Norton, e um francês estabeleceu que o nome seria uma tábua de bordo, ou table de board, que são os indicadores humanos e sociais, né? O conceito nessa época estaria aqui descrito por Action, em 2000, que ele foi discípulo de Kaplan e Norton. Ele dizia assim, que o BSC reflete a primeira tentativa sistemática de desenvolver um projeto para o sistema de avaliação de desempenho que enfoca os objetivos da empresa, a coordenação de tomada de decisão individual de cada setor e a provisão de base para o aprendizado organizacional. Então, ele diz assim, o BSC, ele vai, de forma organizada, tratar como projeto, né, esse sistema de avaliação de desempenho, e assim pode ajudar a formar, né? Ele pode enfocar, pode dar mais atenção, pode coordenar os processos de tomada de decisão para que você esteja aplicando, tá, o planejamento estratégico, ou seja, colocando o planejamento em prática. O Norton, ele simplificou um pouco o conceito. Ele falou assim, é como um instrumento de cabine de comando de um avião. Fornece de relance informações completas aos pilotos ou aos gerentes. E aí, com esse tipo de informação completa, o BSC ele combina 4 vertentes. A vertente financeira, a vertente de clientes, a vertente de processos internos e de crescimento e aprendizagem. Por que ela separa? Porque cada uma dessas áreas se faz uma perguntinha, tá? Na perspectiva financeira, é quem está investindo nessa empresa, né? Então, o acionista, o dono, tá? O gestor, todos aqueles que têm uma participação no lucro da empresa, tá? E que tá a fim de, eu tenho um din-din, então eu vou ver assim, ó, eu vou comprar uma ação e vou ter um retorno. Ou eu pego esse dinheiro e coloco no banco para render o juro da poupança. Ou então eu compro ações na Bolsa de Valores. Então, a perspectiva financeira vai me trazer uma ideia de retorno. Eu estou colocando o meu dinheiro e eu quero um benefício de volta. E eu quero que a minha empresa seja mais atrativa do que eu investir na empresa dos outros. Então, a perspectiva financeira, ela deve olhar para o retorno das vendas, o retorno do investimento, para a minha capacidade produtiva, né? Para tudo que eu posso fazer melhor, para que eu consiga atingir melhores resultados, melhores lucros, melhores resultados financeiros. Aí vem a perspectiva dos processos internos. A pergunta é, quais processos comerciais são direcionadores de valor? Ou seja, o que eu faço que é mais importante, que me dá uma sensação de maior aproximação, tá? Do mais rápido, do mais inovador, do mais novo,
tá? E que vai me caracterizar como empresa. Aí é o seguinte, se é uma indústria, a limpeza da indústria não precisa ser o foco do nosso trabalho, tá? Não direciona o valor da empresa. Eu posso contratar uma terceirizada para desempenhar a função. Agora, eu não posso contratar um terceiro para fazer um designer do meu produto. Isso tem que ser segredo de Estado, né? Segredo empresarial. Então, os processos que eu tenho que vai me dar valor é a característica do meu produto, é a qualidade do meu produto, é a forma com que eu faço, o tempo que eu consigo otimizar no processo de produção, e assim eu vou ter um processo interno mais ágil, mais eficiente, mais adequado, mais inovador, que todas essas palavrinhas aqui vai atrair o quê? O lado oposto, a perspectiva do cliente. Aí, no modo de como ver o cliente, né, de como entender o lado do cliente, é só olhar o seguinte: como atender os nossos clientes? Como satisfazer os nossos clientes? E aí tem um detalhe, pessoal. Na loja de supermercado que era da família, a gente sempre falava assim: regra número 1, o cliente sempre tem razão. Regra número 2, se você não souber a número 1, releia ela. Então, sempre o cliente tem razão. Não é porque ele está certo, não. É porque nós temos que, ao deparar com um problema, com uma reclamação, com uma crítica, nos aproximar dessa falha, que pode ser uma falha de processo, uma falha de qualidade, uma falta de pontualidade de entrega, ou o cliente pediu A e eu entreguei B, né? Ou A2, A1, ou menos A. Ou seja, entendendo o que o cliente está precisando e atender essa expectativa do cliente, eu consigo fidelizar. Um cliente fiel vai falar para outros amigos, outros clientes, o quanto ele foi bem tratado, mesmo sabendo que, de repente, ele esteja errado, né? Dessa forma, se o cliente sempre tem razão, eu busco um meio de entrar na satisfação, no desejo dele e realizar o que ele precisa, né? Para ele ficar satisfeito, tá? Então, na perspectiva do cliente, eu quero que todo o resultado do processo interno venha satisfazer em qualidade, em inovação, em pontualidade, em atendimento, etc. Mas, na base, não menos importante, ou talvez ao contrário, tá? A perspectiva de crescimento e aprendizado, tá? Somos capazes de apoiar a inovação, as mudanças e a melhoria contínua? Vejam bem, se a empresa lá, o chefe, tá, tem a cultura, eu gosto tudo de novo, o que é novidade que aparece, eu quero logo colocar em prática, conhecer, ver em que ela pode me ajudar. Então, a inovação, a mudança, a abertura para esse processo de mudança. Aí entra um departamento, que é o Departamento de Recursos Humanos, que tem o objetivo lá de fazer treinamento ou de fazer um recrutamento da mão de obra capaz de manusear as máquinas novas e modernas e fazer de maneira mais eficiente. Ou o RH tem o poder de deixar com que esses funcionários mais preparados, mais inteligentes, mais graduados, né, possam realmente fazer uma mudança dentro do sistema organizacional da empresa. Então, vamos olhar essas 4 vertentes de maneira separada, tá? Ver aonde que o BSC,
quer chegar na perspectiva financeira. O enfoque financeiro da empresa é visto por seus acionistas e proprietários. Ele usa indicadores para mostrar se a implementação e a execução da estratégia da empresa estão contribuindo para a melhoria de resultado. Olha, aqui vocês vão colocar, podem até grifar, melhoria de resultado. O que é melhor resultado? Aumento da receita, diminuição de custo, né? Mais produtividade, um incremento na utilização dos meus ativos, uma redução de riscos, tudo que eu faço para conseguir ganhar mais. Tá? Aqui é o que o proprietário deseja da empresa. Nessa perspectiva, olha como podemos chegar a atingir aquele resultado. Tá? Acrescente-se ainda que os objetivos financeiros podem ser separados em 3 tipos que vão dar, vamos dizer assim, o up para essa perspectiva. O primeiro é o crescimento. O crescimento, nessa fase aqui, a gente coloca objetivos que buscam aumento de venda, vou colocar aqui, mais venda, mais mercados novos, ou seja, outras regiões, mais clientes e também manter os gastos dentro do adequado. O crescimento é mais mercado, mais venda, mais cliente. Tá? A situação de sustentação. A situação de sustentação, ela é o seguinte, destaca as medidas mais tradicionais na área financeira. Eu vou colocar meu dinheiro e eu quero saber quanto ele vai me dar de retorno. Eu quero saber qual a minha receita operacional e bruta. Os métodos utilizados nessa fase são fluxo de caixa e orçamento de capital. E toda aplicação de VPL, TIR, ROI, ou seja, todas as indicações no qual eu posso escolher entre alternativas A e B e saber que elas são mais eficientes, são mais eficazes por isso ou por aquilo, tá? E a próxima fase é a colheita. Você plantou, né? Você cultivou e agora você colhe, tá? No momento de plantar, eu vou ter que mudar meu processo interno para mexer aqui na qualidade das minhas vendas. Vou ter que mudar a minha estratégia de marketing para atender novos clientes e buscar novos mercados. Na sustentação, eu tenho que fazer tudo isso e não diminuir o meu retorno de investimento. Então, estou dando sustentação para o negócio. Na fase da colheita, os objetivos principais e que se destaca é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai dizer o seguinte, eu estou sendo pontual, tá? Eu estou pagando meus fornecedores em dia, eu pago minhas parcelas em dia, meu seguro, minhas despesas, ou seja, todos os investimentos deverão ter um retorno mais rápido possível e mais certo, sem risco, tá? Diminuindo os riscos da operação e melhorar a geração do caixa, porque quanto mais eu vendo, mais rápido, mais eu ganho. Assim eu fiz, na época do meu mestrado, uma análise do giro de estoque em relação ao retorno de investimento. As lojas que tinham um estoque dentro de 10 a 12 dias, significa que elas giravam praticamente aquele estoque 3 vezes no mês, tá? 30 dias, 10 dias, 3 vezes no mês. A loja que tinha 15 dias de estoque para 20 dias de estoque, ela girava 1,5, 1,2, 2 vezes por mês, 1,2 vezes por mês. Gente, é bem menor o giro, tá?
do que o daquela que tem menos estoque. Agora, ter menos estoque significa ter menos variedade? Não, tá? Precisa calcular a sua capacidade de demanda diária. Quais os produtos que o seu cliente deseja comprar naquela região. A loja que tem um perfil menor, tá? Um perfil adequado para aquela condição que gira 3 vezes por mês, estavam com o mesmo índice das redes de supermercado lá da Inglaterra, na época que eu visitei. Estavam, assim, dando um retorno sobre o capital investido muito maior do que aquela que eu precisava investir uma vez e poucos da venda no estoque. Então, eu não conseguia fazer ela girar mais, né? Eu não conseguia 15 dias de venda, girava 2 vezes por dia, 18 dias, 20 dias de venda, não gerava 2, sabe? Gerava 1,5 vezes, e assim por diante. Então, aquela loja no qual eu precisava investir mais, o meu retorno era menos atrativo, tá? E assim, eu conseguia gerar muito mais caixa naquela menor, com menos estoque, mas que tinha uma alta rotatividade, entende? Então, nessa fase Professora, de... Oi. seu Oi, pode... MacBook está ficando sem bateria. Ih, é verdade, deixa eu conectar aqui. Muito bom por ter avisado, porque eu vou empolgando. Gente, eu já estou até sem voz. Espera aí. Aproveita então e toma água, respira. Respira e calma, né, professora? Parece que está falando mais rápido, só porque falou que os alunos não gostam de assistir no seu tom normal, né, Luiz? Pronto? Vocês querem fazer alguma pausa, gente? Eu posso tocar adiante? Professora, eu já tô comendo aqui faz hora, professora. Pode tocar por mim. Então tá bom, vamos lá. Não tem novidade no bate-papo, então estamos tranquilos. 9, quórum, excelente quórum. Vamos olhar agora a perspectiva do BSC, que olha para os clientes. O cliente, a gente tem que olhar a empresa com os olhos do cliente, que daí a gente vai entender melhor a forma com que ele quer que a gente os vejam, sabe? Então, para atender o cliente, você precisa entender a forma com que ele quer ver a gente, né? Então, quais são os indicadores para mostrar se os serviços prestados, vou grifar aqui, serviços prestados estão de acordo com a imagem que eu quero passar da empresa para o cliente. Aí eu vou buscar satisfação, retenção dos clientes, lucratividade, né? Porque se o cliente está sendo fiel, ele vai me dar mais lucro, né? E captar novos clientes, né? Nesse sentido, nós vamos ver como algumas medidas estão bem interligadas, olhando para o lado de captar clientes. Olha, se eu quero captar clientes, eu tenho que olhar a visão dele. E dentro da visão dele, se eu consigo atraí-lo para o que eu estou oferecendo, pelo que eu estou sendo como empresa, o que vai acontecer? Captei novo cliente, ele vai aumentar a minha participação do mercado, tá? Ele vai reter na empresa, né? Se eu estou de acordo com a missão da empresa, estou olhando para ele, então ele vai dar assim mais retenção, ele vai permanecer comigo. O cliente captado me traz um ganho extra, porque eu já tinha um ganho. Aí, se eu captei um novo, então eu já vou estar acima do ponto de equilíbrio. Cada vez mais vou melhorar a minha eficiência. E se eu consigo que esse cliente captado tenha a satisfação de ser o meu cliente, ou o que ele vai me dar mais lucro, vai falar de mim para outras pessoas, então eu vou conseguir captar mais clientes, e assim eu vou conseguir
reter também esses clientes, se eu estou atingindo a real necessidade desse cliente. Nessa perspectiva, o que é o melhor para o cliente? Aqui tem uma proposta de valor, é um modelo genérico. O que é valor para você? O valor de uma empresa está em ela falar o que é, né? E nessa descrição que ela fala, o que ela fala, ela faz. Então, dessa forma, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui da Natura. A Natura fala, eu sou ambientalmente sustentável, eu valorizo o meio ambiente, eu trabalho com ecoprodutos, né? Uso de ecoinovação, ou seja, todos os meus equipamentos, meu processo produtivo é para não agredir o meio ambiente e dar uma melhor performance. Aí ela tem uma imagem que quando a gente ouve essa propaganda, essa descrição da Natura, você já começa a imaginar, olha, né, deve ser isso mesmo. Por quê? Porque ela oferece um creme cheiroso, um creme que tira a secura da pele, um creme que hidrata, e esse hidratante lembra o cheiro do mato, que lembra o cheiro do outro produto, e aí não é um preço tão exagerado, e quando eu peço, logo eu tenho de volta esse produto. O que a Natura fez comigo? Ela lançou a imagem da empresa, no produto ela transpôs essa imagem no produto, na maioria deles, você pode ver que tem esse lance de sustentabilidade, e a funcionalidade do produto me agradou, com a qualidade que me agradou, com o preço que me agradou, com o tempo que me agradou. Então, de forma genérica, toda vez que eu pensar, olha, tem uma empresa sustentável, eu já estou me relacionando com a Natura. E eu vou investir, de repente, nas ações da Natura, porque ela é uma empresa que preserva o meio ambiente, que faz com que o mundo dos negócios não só gere dinheiro, gere lucro, gere satisfação, mas gera também menos poluição, né? Mais atenção para não desmatar, etc, etc. Então, nessa perspectiva do cliente, tem muito o atingimento dos objetivos que a empresa colocou lá na missão dela, tá? Lá na visão dela, e conjugado aqui com a nossa próxima perspectiva, que é o processo interno. Você pode perceber que aqui, ó, funcionalidade, qualidade, preço e tempo, tem tudo a ver com essa perspectiva. Essa perspectiva, ela vem em quais processos de negócio a empresa precisa ter mais excelência, né? Então, tem que observar direitinho o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Existe uma forma de fazer melhor, né? Ou não existe? Então, vamos atrás. Precisamos inventar a ecoinovação, né? Usar uma técnica melhor para fazer a mesma coisa com menos gasto e com menos custos, né? Ter uns impactos ambientais positivos, é isso mesmo. Então, nesse processo interno, eu preciso ter um menor custo, eu preciso ter uma boa qualidade, uma excelente qualidade, preciso produzir rápido, né? Em tempo de entrega ser o mínimo possível, tá? Ter o equipamento e a inovação mais moderna, né? Então, aqui vou grifar a inovação, pesquisa e desenvolvimento. Tá? A inovação nasce desse incentivo em pesquisar alternativas para fazer a mesma coisa de modo mais eficiente e eficaz. Tá?
O que é essa medida de tempo? A medida de tempo, quando você percebe, inclui, inclui rápidos tempos de resposta. Ou seja, muitos clientes dão um extremo valor ao tempo de atendimento curto, né, medidos com o tempo do transcorrido desde o momento em que faz um pedido até o momento em que o produto seja entregue. Pediu por telefone o iFood, 30, 40 minutos você já está com a comida na mesa. Esse é um tempo, né? E já tem avisado, olha, aqui eu demoro tanto para fazer tais pratos. Então, a medida de tempo podem ser usada para todas as fases da cadeia de valor. Ou seja, a empresa pode controlar e medir tempo antes da chegada da matéria-prima ou dos produtos, até depois da entrega do produto ou do serviço para o cliente final. Então, olhando essa linha do tempo aqui, o que eu vou observar? O cliente disparou o pedido. Eu tenho em estoque? Se tem em estoque, ótimo. Se não tem, vou fabricar? Então, essa ordem de recebimento, né, ela vem para um processamento que manda expedir a ordem a espera do tempo para poder fazer a produção. E esse tempo, da onde está sendo produzido até a entrega para o cliente. Tá? Então, para a empresa, também existe o tempo, aqui a gente está olhando o tempo na visão do cliente, mas tem o tempo do capital de giro, o tempo para girar o estoque, o tempo de produção. Então, o tempo é uma medida essencial para mensurar a nossa eficiência, tá? Com mais rápido o tempo, melhor é o tempo de resposta, cliente mais satisfeito. Ou seja, se você não errar nesse pedido, nessa produção, e entregar com menos qualidade, né? Bom, então vamos na sequência. Como é que a gente mede qualidade? Primeiro aspecto foi medir o tempo, quanto tempo vai demorar para poder chegar aí. Então, o índice de melhoria de qualidade tem a categoria externa e tem a categoria interna. Vamos olhar primeiro para dentro da empresa. Como o produto foi desenhado? Qual o design do processo? Né? Qual a complexidade da execução desse produto ou desse serviço? Com quais equipamentos eu vou estar atuando, fabricando? E tem mudanças no atendimento? A hora atendo de um jeito, a hora atendo de outro, né? Então, a categoria interna que valoriza a qualidade precisa ter padrão, tá? Isso relacionado com o aspecto do produto, né? Do desenho desse produto, da forma de fazer, do processo, da execução, do atendimento. Quando relaciono infraestrutura, também estou olhando para dentro do umbigo da empresa. Eu vou olhar quem é da alta gerência, estar bem treinado, né? Tem um bom sistema de informação? Existem incentivos para poder os gerentes, quando eles conquistarem as metas, serem recompensados? E esse design, esse desenho da empresa aqui, está numa geração de processo adequado? A hierarquia está enxuta? Né? Como é que está? Aí temos a questão das variáveis com o relacionamento da execução do serviço. O número de produto está proporcional à minha capacidade de produção? Posso aumentar? O tamanho desses lotes de operação eu posso readequar para otimizar mais o tempo dessa produção, da execução desse serviço? Que tipos de unidades? Caixas, né? Ou fardos, ou sei lá, etc. E quais os procedimentos que eu uso para mensurar essa execução de serviço? Então, aqui eu olhei para o ambiente interno da empresa.
Vamos olhar para o ambiente externo. O ambiente externo, eu posso olhar os fornecedores. Se eu compro com qualidade, eu vou produzir com a qualidade que eu recebi, né? Se o material é de um bom padrão, se eu tenho lá a matéria-prima de uma forma que vai me garantir a constância daquela qualidade oferecida inicial, isso vai me dar uma permanência maior de fidelização de cliente, tá? O cumprimento dos cronogramas de entrega vem sempre na hora que foi pedido, né, que foi solicitado, quantos dias de entrega, né? E lá em Rondonópolis nós temos uma dificuldade o seguinte, não existe só um supermercado, são vários. E alguns distribuidores fecham o caminhão de pedido e vão fazer a entrega. Olha que interessante. Tem caminhão que demora do fornecedor aqui de Cuiabá para chegar lá em Rondonópolis e fazer a entrega e concluir o prazo com 4 dias. Olha, entre uma cidade e outra, faturou num dia, saiu no outro cedinho. No terceiro já tem que estar sendo entregue, né? Quando chega no quarto, você já começa a desconfiar, olha, não deu prioridade para mim. Se não deu prioridade para mim, eu posso buscar um outro fornecedor do mesmo item, né? Ou eu posso solicitar para o entregador que ele faça uma rota mais fácil de descarregar. Ou então, os últimos serão os primeiros, os últimos que foram carregados serão os primeiros a serem entregues. Mas não é justo ser a última da fila das entregas, né? Aí é onde você vê que às vezes leva 5 dias, 6 dias. É o prazo interestadual de recebimento de uma mercadoria. Sacanagem aqui, né? Então, você vê o tipo da forma com que o fornecedor está tratando o teu parceiro. Tá? Mas tem aqueles que vêm rapidinho, fatura no dia à tarde já está lá, ou no máximo no dia seguinte. Esse daí também cumpriu sua obrigação, fez de forma rápida. As variáveis relacionadas com o cliente são o seguinte, o feedback. Se você consegue ter um recall, ou seja, uma retroalimentação. Olha, vendi, o que você achou do meu produto? Ah, eu gostei. Olha, ele poderia ser menos oleoso, né? Então, da próxima vez, faz um creme menos oleoso, que vai hidratar, mas não vai deixar eu melada, né? Aí o cliente vem e faz uma reclamação ou uma solicitação, para ser mais bonito, né? Essa solicitação demanda um tempo para ela ser atendida, né? E nesse atendimento, você vai dizer o seguinte, você consegue solucionar o que o cliente pediu? Você consegue se readequar com as características que ele precisa? Então, se você consegue, ótimo. Vem passar a medir quais as que eu não consegui atender e quantas eu consegui atender, e assim o relacionamento daquelas que são resolvidas são mais, vamos dizer assim, aproxima mais a empresa do cliente. E se isso acontece, o cliente satisfeito fala para muitas outras pessoas. Já os clientes insatisfeitos espalham, assim como eu, para uma sala de aula, que aqui hoje nós temos 9, mas já tivemos outras disciplinas com muito mais, e eu falo mesmo, eu falo assim, olha, eu não gostei de tal empresa por isso, por aquilo, não gostei do sistema de atendimento assim, assim, assado, ó, não tiveram resolução do meu problema. E assim todos eles fazem, sabe? O cliente insatisfeito, para despejar a sua raiva, fala para muito mais pessoas do que aqueles que estão satisfeitos. Aí vamos olhar, para deixar o cliente satisfeito, o que eu falei, precisa de funcionário empoderado, funcionário que veste a camisa, que faz aqui, ó, a qualidade ser a diferença da empresa. Então, nessa perspectiva, você vai olhar a capacidade da empresa
melhorar continuamente, ou seja, se preparar para o futuro. Se você está sempre aberto para novas mudanças, né, para um novo aprendizado, para uma forma de garantir o crescimento, né, o seu desenvolvimento, isso vai refletir na capacidade dos seus funcionários, em seu sistema de informação, na motivação desses funcionários, no empowerment que eu falei para vocês, que é o funcionário ter empresa no sangue, e no alinhamento entre funcionários e a gestão estratégica. Dessa forma, a perspectiva do aprendizado e do crescimento, ela reúne o seguinte: para chegar aqui no resultado, eu preciso dos funcionários. Os funcionários, para ele, assim, chegar a ficarem satisfeitos, o que deve existir dentro da empresa? Um quadro, né, de competências do empregado, ou seja, a valorização daquilo que o funcionário é bom. Eu preciso dar para o meu funcionário uma infraestrutura tecnológica, bons equipamentos, bom sistema, bom retorno de avaliação de desempenho, ou seja, são vetores que vão fazer com que o funcionário veja o seu desenvolvimento e confie, né? E fique contente, uma remuneração extra por atingir um ponto, né, de produtividade extra, né? O clima dentro da empresa passa a ser assim mais humano, mais aceitável, e com um clima legal, o funcionário fica legal. Se for um clima de concorrência, de competição, é claro que os funcionários vão achar, ai, fulano vai puxar meu tapete, agora eu escorrego no chão, e aí eu não consigo produzir, me concentrar para ser o meu melhor, para fazer o meu melhor. Então, com esses vetores, né, treinamento, desenvolvimento, equipamento novo, né, e um quadro de recompensas para o funcionário. Aí o funcionário está satisfeito. Ele não vai procurar sair da empresa, porque o funcionário satisfeito, ele não sai, ele está gostando de estar ali, ele produz mais. E se ele produz mais, vem o resultado. E se é aquela mesma equipe, igual eu vejo, tem dermatologistas aí que troca de secretária 2 vezes por ano, mas tem dermatologista que tem funcionária de 20 anos, né? Ou de 10 anos. Que diferença tem entre essas duas pessoas, essas duas médicas, todas duas muito preparadas, né? A qualidade do trabalho das duas é impecável, mas o relacionamento delas com o seu empregado não é aqui de recompensa, de reconhecimento das competências dos funcionários. Aí o clima fica ruim, né? De certo, dá muita bronca. Aí esse fator aqui do meio interfere menos. Aí você não consegue manter o funcionário fiel, né? Você não consegue manter ele satisfeito. Aí ele não fica. 2 tempos, não fica. Ou então ele não está pagando direito, tem alguma coisa errada aqui. Ou então o comportamento desse gestor, dessa médica, não é um comportamento humano. Ela briga, ela xinga, bate assim. Quer dizer, tudo isso nessa relação é muito importante para que o funcionário fique satisfeito na empresa. E assim ele possa frutificar, né? Empoderar a empresa. Bom, nós falamos de 4 vertentes. A estrutura do BSC, ela vai responder aquelas perguntinhas para cada uma dessas áreas da empresa, e na área financeira você vai colocar o objetivo, qual o indicador, qual a meta, né? E o que você vai fazer
para chegar nesse objetivo, tá? Então, esse aqui é um modelinho de BSC. Para termos sucesso financeiro, como devemos ser vistos por nossos acionistas? Eu tenho que ser visto assim, que eu vou vender mais, que eu vou reduzir meu custo, que eu vou ampliar meu mercado, né? Que eu vou captar novos clientes, né? Isso do lado financeiro, e que eu vou ter um bom lucro, né? Então, eu faço esse bom lucro através daquelas 3 fases, né? De você estar reconhecendo, sustentando e colhendo, né? Então, nisso daí, o do crescimento, crescer venda, crescer receita, crescer lucro, né? Crescer resultado e assim por diante. Tá? Aqui você consegue estabelecer os objetivos que vão satisfazer os clientes, os acionistas. Agora, para satisfazer os clientes, nós acabamos de ver que o cliente gosta de pouco tempo, né? Gastar pouco tempo, dos processos serem rápidos, ele ser atendido com agilidade, né? E ele quer ter os seus desejos atendidos. Então, para atingir a nossa visão, como devemos ser vistos por nossos clientes? A empresa assim, a empresa assada, de qualidade, de inovação, de tecnologia, sustentável, né? Ambientalmente, que não polui, né? Usa energias renováveis, né? Recicla seu papel e assim por diante. Nos processos internos, para satisfazer os acionistas, hóspedes, em quaisquer processos de negócio, né, deveremos nos sobressair com inovação, sistema mais ágil de controle da informação, tá? E equipamentos, nova tecnologia, né? Treinamento rápido, né? Para você poder adequar a essas tecnologias. E, por fim, o aprendizado e crescimento, que para atingir nossa visão, como preservaremos nossa capacidade de mudar e melhorar, né? Então, para atender a visão da empresa, eu tenho essa capacidade de me modernizar, de aceitar as mudanças, de partir para a inovação, de fazer a coisa mais rápido, fazer acontecer, para que esse processo aqui seja mais ágil, para que os meus funcionários façam mais rapidamente as coisas, e assim eu vou conseguir implantar o BSC, que o BSC é o que traduz o objetivo que está lá no planejamento estratégico, que ele deve seguir o qualitativo, e a meta, que é do tático, que eu vou transferir para os meus gestores para que eu possa fazer a avaliação deles. Numa linguagem orientada a objeto, nós vamos falar sobre o processo de desenvolvimento desse BSC. Tá? As dimensões são essas: perspectiva de financeira, cliente, processo interno, aprendizado e crescimento. Na financeira, o ícone que deve estar na nossa cabeça é o dinheiro, né? O resultado, o lucro, tá? Maior venda, receita, é isso aqui que tem que estar na nossa cabeça. O retorno desse nosso dinheiro. Na perspectiva do cliente, tem que estar na nossa cabeça mantê-los, né? Retê-los e ter uma entrega ágil, né? Corresponder com os prazos de entrega e, assim, ser realmente pontual. Na perspectiva do processo interno, vem o percentual de produtos com defeito, ou seja, vamos eliminar defeito zero. Porque tem uma palavrinha que diz assim: a qualidade não tem custo. O que custa são as coisas desprovidas de qualidade, que devem ser descartadas. Então, fazer certo da primeira vez não vai deixar estragar, né? Não vai deixar o produto defeituoso.
tempo, ciclo de produção. Aqui está um reloginho. O reloginho para que eu seja mais rápido possível no processo interno. Tenha mais informação e assim por diante. A perspectiva da aprendizagem e crescimento. Eu vou olhar para a capacitação dos meus empregados, para treinar a fazer da forma mais eficiente, mais eficaz, né? Que eu tenho que estar. E assim ele vai se relacionar, mais capacitação, menor o tempo. Mais treinamento, menos defeito na minha linha de produção. Então, essas quatro ícones aqui, eles estão inteiramente ligados, né? A capacitação com a melhora dos meus processos internos. E aqui nós voltamos para o enquadramento do BSC. Olha ele aqui, ó. BSC, tá? Missão, visão, aparência da empresa. Tá? Aí vem o planejamento estratégico, que contém, tá, todos os objetivos qualitativos que eu quero para os meus produtos, serviços, mercados, para a minha imagem como empresa, e aí vem o meu cartão de controle, ou seja, o meu cartão de metas, de desempenho, que aqui eu tenho o objetivo e do lado eu tenho o objetivo qualitativo e a meta quantitativa. Coloco o número, eu posso fazer agora o orçamento. Eu sei quanto eu vou ter que vender, né? Eu sei quantas unidades vou ter que produzir, então eu vou começar a colocar preço no processo inteiro de produção, tá? Que vai ser o nosso segundo módulo, que é o processo orçamentário. Tá? E assim, aplicar as medidas de desempenho de cada uma daquelas vertentes, né? E daqui sai a medida do feedback, da retroalimentação, das medidas corretivas, o que eu preciso mudar, mudo aqui, volto aqui, e assim eu estou sempre revisando o meu processo, o meu caminhar, né? Se eu estou sendo direcionada, se as placas estão sendo seguidas, se eu estou no caminho certo. Agora, professora, eu entendi do planejamento estratégico, agora eu quero saber aonde que entra o orçamento, né? Como ele está permeando até eu chegar no resultado pretendido. Então, vamos lá. O planejamento estratégico está aqui, nos objetivos, no curso das ações estratégicas, na avaliação, avaliar as alternativas entre uma opção e outra, e conhecer o meu ambiente interno e externo. Eu posso dizer que aqui eu estou relacionada com o BSC. Tá? Nessa outra aqui, na seleção da alternativa, os cursos da ação, o que eu devo executar, se eu tenho o BSC, ele pode ser bem aplicado aqui no item 4. O item 4, com ações e curso em planos, eu consigo, e aqui no BSC tem a qualificação do que eu quero, né, do adjetivo que eu quero, que são as metas, eu já consigo fazer, então, o orçamento. Então, o orçamento chega aqui. Tá? A forma mais, assim, longo prazo, não chega a ser longo prazo, normalmente a gente faz orçamento para um ano, né? Em algumas empresas, como construtora, que demora mais algumas obras, no que o seu ciclo operacional é maior do que um ano, vai observar aqui o orçamento para o ciclo em que ela está inserida. Tá? Então, 2, 3 anos, e assim faz um planejamento de aquisição de terreno, venda e conclusão, né, de um novo empreendimento, de um novo edifício, de uma obra nova, e assim vai levando. Tá? Bom, fiz o primeiro levantamento, coloquei os primeiros valores, o percentual que eu quero de ganho, de resultado. Eu vou começar agora, se eu já tenho uma meta estabelecida,
eu vou monitorar esse resultado, né? Esse resultado que vai sendo executado no período anual. Esse resultado pode ser revisto de tempos em tempos, ou seja, mensalmente. Mas dentro do mês, você ainda pode estar observando qual das suas contas já está sendo zeradas, já acabou o recurso, né? O que você precisa administrar de exceções para poder prover o processo produtivo. Então, você tem que estar monitorando ainda para cada gestores, na área tática, estar monitorando o seu orçamento, tá? E tendo alguns tipos de problema, porque vai ter, você vai tentar corrigir essas divergências nesse plano e dar sequência no próximo orçamento, tá? Você pode corrigir em curso, se tiver autorização da sua gerência superior, ou no próximo ciclo. Então, a empresa vai definir, né, no seu código de regulamento interno como ela vai se adequar nisso daí. Existem as empresas mais rígidas que não abrem mão, né? Vocês vão ver o tipo de orçamento, a base zero. Então, sempre vai estar se revendo essa posição e colocando um teto e é imexível. Né? Aí você não tem esse lance lá da autoridade liberar tanto ou não. Tá? Em processo de fluxo, nós podemos estar identificando aqui a estratégia, o BSC, o orçamento, a execução das tarefas, das ações. Tá? Nesse processo aqui, operações, para eu executar, existe o input e o output. Tá? O input são os recursos, tudo aquilo que eu preciso para dar andamento nas operações, né? O loop de gestão de operações. Tá? O recurso são tudo aquilo que eu preciso para fazer eu desempenhar esse processo. Tá? Os outputs é o resultado dessas operações, que batem com as metas que eu tenho ali na frente, aí eu faço uma nova avaliação. Né? Com base aqui no processo de avaliação, saem também as informações a nível de relatório, né? Relatórios gerenciais, né? Operacionais, e aí eu vou experimentando a forma, as hipóteses que vão me dar um resultado melhor, né? Que vão mexer na minha eficiência, e assim ela vai conseguir atingir mais rapidamente a estratégia pretendida. No lado da conexão estratégia e orçamento, eu vou estar ligando, né, intimamente para poder fazer aqui esse orçamento. Então, estratégia BSC, BSC orçamento. Então, aqui você já vê que ele está bem amarradinho, tá? E nesse processo de execução ou aplicação do BSC, que atinge, né, como objetivo, resultado maior, as estratégias planejadas. Tá? Então, aqui nós finalizamos a parte de conceito de planejamento estratégico e essa parte do balanço scorecard. Tá? Eu abro para vocês para alguma pergunta, tá? Eu ainda estou compartilhando, né? Eu tenho que parar o compartilhamento. Espera aí. Novo compartilhamento? Não, eu quero parar. Só um pouquinho. Alguma pergunta, pessoal? Turma bonita, 9 alunos, quase 100% da turma, né? Poliana, tarefa 2, resolução do questionário, eu respondi e enviei, mas também tirei PDF e mandei no portal. Ai, joia! Poliana, você foi ímpar. Se eu não conseguir tirar de um lugar, eu tiro do outro. Perfeito. Se todos
puderem fazer igual ela, eu vou agradecer vocês, tá? Tá tudo bem, a atividade ainda não enviei. Não tem problema, tá? Se você ainda tem tempo. Como teve várias pessoas que entraram hoje na turma, né, e ainda tem mais umas 4 pessoas que não viram o material, é interessante eu dar um pouco mais de prazo até vocês se organizarem, se ambientarem, para estar respondendo o questionário. O questionário, ele é bem em cima do material que a gente distribuiu, tá? Sobre o BSC, sobre os conceitos de planejamento estratégico, tático e operacional. Então, ele vem, assim, fazer vocês pensarem, né? Vão ter alternativas que vocês vão esquentar a cabeça, e depois eu gravo a correção dele. Aliás, vocês já têm uma prévia, né, de quanto acertaram ou não, lá no Google Forms, mas depois eu comento, né, as respostas de cada uma dessas questões, por que isso, por que aquilo, tá? Professora, esse questionário do Google Forms, eu acho que eu dormi de toque, hein? Eu postei ele hoje. Ah, foi hoje? Foi hoje! Esse daí eu falei para você que é inovação minha. Eu batalhei ontem e hoje para aprender a utilizar o Google Forms. Entendi. Entendeu? Deixa eu ver se onde é que ele está aqui. Ó, na pastinha do módulo 1, acho que ele é o último item, a tarefa 3. A tarefa 2 está lá. Tá. Tarefa. A senhora postou hoje? Eu postei hoje, a 3 hoje. Agora, o do questionário você já tinha respondido, né? Então, assim, é legal vocês arquivarem junto da tarefa, né? Que daí, quando eu for corrigir, eu já vou observar assim, o texto de vocês e dar a nota ali na sequência. Professora, aquele tinha um primeiro lá em cima, com o outro questionário. É igual, né? Não. Eu enviei o mesmo arquivo que tem lá. É o mesmo arquivo? Não brinca. Sim. Não tem as perguntinhas do sonho, de onde você quer chegar? Isso, os dois são a mesma pergunta. Então não tem perguntando o que é o planejamento estratégico? Não. Quer ver se ela dá uma... Não. Então eu repeti a mesma atividade 2 vezes. Olha só o erro da professora. Porque assim, na tarefa